na hora que a gente tem uma crise de ansiedade, a primeira coisa que se altera é a nossa respiração. E aí aqui, de novo, não é uma coisa, vamos respirar para acalmar, é você entender o que acontece no seu corpo. Então, o primeiro passo, e calma para você entender o que a gente está falando aqui, não é respira para acalmar aquilo que você não aguenta ouvir mais, né? Então, a gente vai ter aqui a respiração como nosso primeiro ponto. Na hora da crise, o que acontece na hora da crise? Para eu trazer aqui para vocês. A pessoa passa por um processo que a gente chama de hiperventilação. A hiperventilação, você tem um foco na inspiração. Você inspira rápido e você não solta o ar. E aí eu vou contar isso aqui, é importante para quem corre para emergência. A inspiração, ela gera uma hiperventilação no seu cérebro. Você começa a ter retenção de oxigênio. Você puxa o ar e não solta. Então, na hora da crise, é muito importante, não sei se vocês já viram isso também, o coração bate forte, ó. Esses são os sintomas, o coração bate forte, a respiração acelera, as mãos às vezes ficam suadas ou geladas em algumas pessoas. E aí, amores, o que é preciso na hora da crise? Então, vamos falar a diferença. Vocês já viram aquela história de respirar no saquinho? A pessoa respira no saquinho? Essa é uma forma de você normalizar o índice de oxigênio no seu corpo. E o que vai acontecer quando você faz isso? Você não vai ter as sensações que te levam para a emergência. Quando a pessoa, quem está aqui e já foi parar numa emergência, sabe que você começa a ter um formigamento no corpo, acelera o batimento cardíaco, aí todo mundo acha que vai ter uma parada cardíaca, né? Meu coração vai parar, eu vou morrer. E aí, a gente poder inalar o CO2 ajuda a normalizar tem uma tetania, tem gente até que vira a mão e acha assim, eu tô tendo uma coisa, mas é pela hiperventilação. Então, queria trazer, isso já traz uma clareza muito grande do sintoma. Você não tá tendo um piripaque ali. Ali, você tá numa hiperventilação do seu corpo. Então, o que vai ajudar? Se você não tiver o tal do saquinho, né? Vocês já devem ter visto isso. Vocês vão colocar a mão assim, respirar com a mão em concha, porque o gás carbônico que você está colocando para fora, ele volta a ser inalado e ele vai normalizar essa quantidade de oxigênio, para você não ter aquele sintoma do formigamento ou da mão fechando, tá certo? Então é muito importante lembrar disso. Na hora de uma crise dessa, você pode respirar deixando o ar, não é para fechar o rosto, né? Porque tem pessoas que vão ficar mais com a sensação de claustrofobia. É fazer a conchinha para que o seu gás carbônico seja reinalado, tá bom? E tem muito isso em filme, né? A Estela falando que nunca viu saquinho. Qualquer saquinho que você tiver, a pessoa coloca assim, qual a função? Que o gás carbônico que esteja ali, você respire ele de volta. Então, uma sacolinha, um saquinho qualquer, mas a própria mão ajuda você a normalizar esse grau de oxigênio no seu corpo e não ter essas sensações. Aí, você passou da crise, você não está mais na crise, o que você vai fazer? Como usar a respiração? É entender que você tem um excesso de oxigênio, o pulmão fica muito estufado e você não consegue soltar o ar. Então, agora eu vou ensinar uma respiração para quem tem ansiedade, fazer fora da crise, para você ir treinando o seu corpo e o seu cérebro, para na hora da crise você não desencadear a crise. Combinado? Então vai ser como? Eu chamo de freio labial. É uma respiração aonde a gente solta o ar mais prolongadamente. A gente foca na expiração, tá? Então a gente vai. Você está lá respirando, está ansiosa, você vai começar a fazer, eu digo, ó, o freio labial é assim, ó. Por que isso?
para liberar o excesso de oxigênio que está ficando preso, né? O ar que está no seu pulmão, sem troca, você poder liberar ele e puxar um ar novo. Então, vamos fazer juntos? A gente vai inspirar e soltar mais prolongadamente o ar, fazendo um freio no lábio, ó. Eu foco na expiração. Isso vai ajudar o seu sistema a regular também essa quantidade de oxigênio e gás carbônico. Então, mais uma vez, inspira. E vai observando como você se sente ao fazer essa respiração. De novo. E observa como fica o seu corpo. Dá tempo de você perceber o efeito dessa respiração que foca na saída do ar. Então, lembrem-se disso. Quem tem mais ansiedade tem um padrão respiratório que foca na inspiração. E aí fica muito oxigênio, fica o corpo tenso e a gente vai ajudar a liberar esse excesso de ar que está no pulmão, fazendo a respiração do freio labial. Tá certo? E aí eu tô vendo vocês trazerem muitas coisas, né? A Maria Mello botou a pressão aumenta também. Maria Mello, essa é uma questão que a literatura traz assim. Nem sempre a pressão aumenta, é mais pela hiperventilação. E eu vou trazer uma coisa que a minha professora trouxe, né? Não existe nada na literatura que alguém morreu ou teve um infarto porque estava na crise. E eu quero trazer um dado também muito importante. Aconteça o que acontecer, se você tomar remédio ou não tomar o remédio, se você respirar ou não respirar, se você plantar bananeira ou não plantar bananeira, em 15 minutos a crise vai passar. O cérebro não consegue sustentar aquela crise por mais de 15 minutos. Mas eu já digo para você que eu sei que quem está no momento da crise, 15 minutos é uma vida e é uma sensação mesmo de que a pessoa vai morrer. Então, vamos de novo, como eu falo com vocês, tenham empatia. A gente precisa respeitar o que o outro sente, né? Não ficar dizendo, isso é besteira, isso é bobagem. Acolhe. Se você não puder fazer nada para ajudar, não faça, não coloque essas opiniões, porque ela não contribui, ainda deixa a pessoa mais ativada. Se você puder só dizer para a pessoa, eu estou aqui com você. Talvez é a maior ajuda que você vai fazer. Se você tiver com alguém numa crise de pânico, não panica junto. Dá a mão à pessoa e fala, eu estou aqui com você. Talvez esse pode ser o maior suporte que a gente não tem na hora que a gente está em momentos desafiadores. A gente precisa olhar para isso. O quanto é solitário os nossos momentos de crise, o nosso momento de dor. A gente fica sozinho e desamparado. Então, que a gente possa, junto aqui quem está me ouvindo, que você também seja recurso para o outro. Não como salvador, não como terapeuta do mundo, mas alguém que está ali empático. Olha, está difícil, mas eu estou aqui com você. Só isso às vezes regula a pessoa, né? A gente tem a capacidade de aprender a se autorregular. E essa autorregulação vem, né, com esses recursos que eu vou trazer hoje e com o dia a dia do nosso corpo, com o que a gente está escolhendo, com como a gente está fazendo com o nosso corpo, amores, sabe? Então, olha só, amores, um grande instrumento é quando a pessoa consegue atravessar esse momento da crise que está tudo ativado, que você está tensa, que parece que vai acontecer e você pode sustentar, como eu falei, não vai passar desse tempo e você não vai ter um piripaque. Quando atravessa, a pessoa fala, eu consegui, nossa, então eu não vou morrer. Eu vou te fazer um convite, né, a olhar essa ansiedade, esse pânico,
qual as suas necessidades você pode atender usando isso como recurso, não como uma briga, não como se fossem seus inimigos. Porque, na verdade, amores, tudo que a gente desenvolve tem uma função de saúde na nossa vida, é uma proteção, é uma tentativa do nosso corpo cuidar da gente. E na ansiedade, no pânico, muitas vezes eu tenho na minha história dores antigas, dores vividas, que eu tô de uma forma inconsciente projetando no futuro. É como se o futuro sempre fosse ser catastrófico, pudesse ser catastrófico. E para isso a gente precisa olhar com muito carinho para as nossas dores, com amorosidade, com gentileza. E às vezes procurar até uma ajuda um a um, alguém que vai estar ali com você, que possa te ouvir mesmo, que você possa cuidar, né? Não só ouvir, estar junto com você, te ajudando a ir se regulando, tá bom? Então, olha, esse ponto da respiração, então, ficou claro, né? No momento da crise, a gente pode usar a mão em concha e fora treinar, soltar mais o ar. A gente fala que na ansiedade a gente tem um padrão inspiratório crônico, a gente puxa o ar demais, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui, que a hora vai voando. O ar, amores, é um ponto também importante e desafiador, mas eu vou te ajudar a fazer na prática aqui comigo, tá? Atenção plena. Ai, meu Deus, Kelly, como é atenção plena? Que é igual no caso da dor, né? Como que eu vou ter atenção plena se eu estou sentindo dor e o que eu vou fazer com isso? Como que é possível? Então, eu queria dizer que a atenção plena, lembra que eu falei no começo, a ansiedade é um excesso de futuro. A gente está sempre lá na frente. A atenção plena é eu me ancorar. Eu vou até fazer o pulinho aqui, ó. Me ancorar no momento presente. O que pode me ajudar a vir para o aqui e agora, na hora que eu estou na crise? E isso, as neurociências provam que quando você tem uma crise de ansiedade ou do pânico, você tem uma ativação de áreas do seu cérebro, que é a amígdala e o córtex cingulado, são duas regiõezinhas do nosso cérebro que elas estão muito ligadas à sobrevivência, atrás esse turbilhão de sensações e a gente desliga o córtex frontal, que é o nosso córtex racional que ajuda na tomada de decisão. Então, atenção plena na hora da crise, tem um filme que mostrou muito isso, é muito legal e a gente vai usar esse recurso. Você precisa não desligar o seu sistema, esse córtex frontal, que é o racional. Então, na hora da crise, tá, amores? Por exemplo, se você está num lugar que tem um monte de tijolinho colorido, você pode. Vamos contar quantos tijolos tem da cor azul. Aí a pessoa não desliga o córtex frontal. Então, na hora da crise, a atenção plena de estar ali no momento presente pode ser um som. Ah, eu escuto o passarinho cantando. Ó, tem um passarinho cantando para te ancorar no aqui e agora. Uma experiência legal. Eu vou lembrar do nome dos 10 namorados que eu tive. Quantos namorados eu tive? Vai falando o nome dos namorados. Você pode usar contagem, você pode usar, por exemplo, quantas folhinhas tem, se você tem uma planta, uma coisa no local, quantas folhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você está contando algo no ambiente, você mantém essa parte ativa e você não desencadeia a crise toda. Então, a atenção plena é importante. Uma outra forma é ancorar no corpo. Peraí, deixa eu sentir meu pé no chão. Meu pé está no chão, eu estou sentindo o meu pé. Eu estou sentada, tem apoio na cadeira? Leva o apoio para o bumbum. O que a gente vai fazer? Tirar você da projeção do futuro perigoso para o momento presente. Então, esse é o segundo recurso, certo? Terceiro recurso. Aqui é minha menina dos olhos. Movimento. E agora?
Só os micromovimentos, será que na hora de uma crise você vai conseguir fazer micromovimento? É mais difícil. Então, nós vamos falar dos dois lados. O que acontece, amores, na hora da crise? O seu corpo, ele está informando para você que você está em perigo. Então, o nosso corpo é muito inteligente. Ele informa o perigo e ele te dá tudo que você precisa para fugir do perigo. Então, você está cheio de adrenalina, você tem um aumento do tônus corporal, você está pronta para lutar ou para fugir. E o que acontece na ansiedade? Não tem luta, não tem fuga. Você não libera esse excesso de carga. E aí tem uma coisa que é importante: se você tiver a possibilidade de fazer movimento, eu uso muito chacoalhar, eu falo muito disso, né? Porque é uma maneira de eu dizer para o meu cérebro: olha, eu estou liberando o excesso de carga que está nas extremidades, né? A gente sabe que na hora da crise é difícil por causa da respiração. Então, você precisa cuidar logo de acalmar essa respiração usando, não é acalmar, né? Que essa palavra nem deveria usar aqui, mas é modular a sua respiração para você ser capaz de fazer um pouco de movimento. O movimento, ele vai ajudar a soltar esse excesso de carga que vem com a adrenalina e o cortisol que está ali, para você poder relaxar um pouco o corpo, sair daquele padrão que tensiona, porque quem tem ansiedade sabe, o corpo fica todo duro e travado. Isso na hora da crise. Só que tem dois momentos que são importantes. Se você, durante a crise de ansiedade, sente o corpo tremendo, alguém aqui já teve essa experiência? Coloca para mim, o corpo tremendo é uma inteligência do seu organismo. Deixa eu explicar isso, que é muito importante. A pessoa às vezes começa a tremer e ela quer segurar, né? Não vou tremer. O tremor que vem ali, ele é uma descarga, é uma maneira que o seu corpo está encontrando de liberar. Então, se você puder ter alguém, se você tiver alguém, só para você se tranquilizar que dá para deixar o corpo tremer, amores, não travem o tremor do corpo. O corpo pode tremer. Ele não só pode, o tremor é uma regulação. O choro é uma regulação. Então, isso no momento, isso parece que está com frio, é aquele tremorzinho assim, a pessoa começa a bater a mandíbula, começa a tremer, isso é a inteligência do seu corpo se manifestando, é o corpo liberando o excesso de carga. Não parem o tremor, e se você estiver vendo alguém assim, só esteja ali, diga, eu estou com você, tudo bem, deixa eu tremer, eu estou aqui com você, você pode dar esse suporte para o outro. Porque isso é descarga. Agora, como que a gente atua aqui? Os micromovimentos antidor que eu trago para vocês, baseado no método Feldenkrais, amores, eles vão modular o seu sistema nervoso. Então, fora da crise, fora do momento de crise, fazer os micromovimentos. Tudo que a gente faz aqui, né? Meus alunos têm uma prática a cada dia diferente. A cada dia uma aula com movimentos não habituais e diferentes para estimular novos ramos no sistema nervoso, novas conexões, uma nova maneira também de lidar com as situações, ou melhor, de você descobrir um universo todo dentro de você que você não usa. Porque se você está cronificado na ansiedade, você só vai ter aquele modo de funcionar lá no seu sistema nervoso. E quando a gente faz esses micromovimentos, a gente está ajudando você a sair do sistema nervoso simpático, que é esse da luta e fuga, que está pronto para brigar, e entrar no ventral. O ventral, ele só existe quando eu me sinto segura. Ele só existe se eu estou mais tranquila comigo, mas não naquele lugar de dizer, se acalma. Não é da palavra, é da experiência no corpo. E os micromovimentos antidor, eles fazem uma regulação que a gente chama bottom-up, do corpo para a mente. Quando você se move diferente, o seu cérebro fica diferente. A gente pode pegar até a referência do yoga, das medicinas antigas também. O tai chi
que quando você respira diferente, você muda a sua emoção. Então, isso é uma linha de mão dupla o tempo todo acontecendo. Se você pode trazer uma experiência do corpo para o seu cérebro, você está modificando como o cérebro está vivendo aquela experiência. Então, os micromovimentos aqui, eles vão te ajudar muito na prevenção, sabe? De uma crise de pânico, porque você vai praticando e fazendo, você está criando uma outra consciência sobre o seu corpo e sobre você, certo? Um outro ponto, o nosso quarto recurso que é muito importante, e para dor também, tá, amores? É a orientação. O que é a orientação? Ela vai pegar um pouquinho da atenção plena, mas é uma outra forma de você se recursar olhando ao redor, buscando referência de segurança no espaço que você está. Na hora da crise, é muito importante você sentir o seu corpo na atenção plena e poder se orientar, porque olha que inteligência, né? No sistema nervoso simpático, a gente tem um olhar assim, sabe aquele olhar meio de perigo, olhando para tudo que é lado. Nossa, e quando? Porque eu estou projetando o passado doloroso no meu futuro. Então, eu estou sempre à espera da catástrofe. Quando eu percebo isso, eu posso olhar e falar, aonde tem segurança aqui para mim? Ah, pode ser que eu veja um bichinho que está ali, uma pessoa, um rosto conhecido, alguém que eu possa pedir ajuda. Isso é orientação, porque aí você também volta para o aqui e agora. Você volta para aquele momento ali para onde você está. Tá certo? Orientação. E o último e mais importante, que a gente vai precisar lidar com a ansiedade, e assim a gente faz também com a dor crônica, né? A gente procura conforto no desconforto para poder atravessar aquela dor. Então, você não vai entubar tudo que você sente. Você vai sentir. Sentir é poder atravessar. E aí eu queria trazer aqui algumas palavrinhas sobre esse sentir. Quando eu falo do sentir, amores, aqui que é desafiador, porque nós somos seres que a gente cresceu. Isso é tão humano, né? Isso nos torna muito humanos, né? A gente quer o prazer e quer evitar a dor. Eu digo que isso é também uma forma de viver humana para nossa preservação. Eu tenho que trazer uma coisa desafiadora, que é tudo que a gente não quer, assim como quem tem dor crônica, né? A pessoa fala, Kelly, eu tenho dor crônica, eu não aguento mais sentir dor. Não é que você vai ficar sentindo a dor, a gente precisa acolher e olhar para aquela dor, trazer recurso para vocês. Aí, quando vocês fazem os micromovimentos e tem um alívio, é muito lindo, né? Que vocês falam assim, nossa, eu vi que a dor ficou menor, porque você está ali olhando para aquela dor. E na ansiedade, amores, é a mesma coisa, é muito importante um enfrentamento saudável, tá? O que é o enfrentamento? Existe uma coisa assim, ó. Se você teve você foi na padaria e teve uma síndrome do pânico ali, você teve uma crise de pânico ou de ansiedade. É muito natural que a pessoa fale assim, eu nunca mais vou passar naquela rua, né? Ou você teve um assalto num local, eu nunca mais vou passar por ali. Só que é muito importante você poder atravessar esse momento da crise de ansiedade. E para isso, por quê? Como eu acho que foi a Francisca que falou, né? Poder ver que ela não é aquilo, é um sintoma que vem e ela foi capaz de atravessar. E aí eu digo, nessa hora é muito importante
ter ambientes ou coisas que tragam segurança para você. Uma pessoa, você pode até combinar, né? Na época que eu atendi em consultório, eu gravava áudio para pessoas, às vezes no momento da crise, olha, escuta a minha voz, eu sei que tá difícil aí, eu tô aqui com você, sente isso, sabe? Essa hora a gente ajuda o nosso sistema nervoso a desativar para eu me conectar com alguém. E aí atravessar a crise, quando você vai acalmando e a respiração volta e você pode ver, tô segura, passou. Para você perceber que você não é ansiedade, você é maior do que ela. E precisa ter esse momento do sentir, do estar em contato. Sentir, que eu digo, é estar em contato. A gente não vai resolver a dor crônica querendo arrancar a dor crônica. A gente não vai resolver a ansiedade querendo arrancar a ansiedade. A gente vai ter que ter contato com esse nosso universo, que no fundo, tudo isso é parte da gente, é parte de quem a gente é. E aí a gente precisa muito se aproximar de si mesmo, sabe? Eu digo que a própria ansiedade é um convite de volta para si mesmo, para as suas necessidades, para o seu autocuidado, para como você está se respeitando ou não, sem julgamento, sem crítica, mas num acolhimento mesmo, num lugar de gentileza com você, né? Então, a gente precisa desenvolver essa qualidade de curiosidade consigo próprio. E nisso, né, eu digo para vocês, os micromovimentos, eles vão ajudando a gente, eu falo que é desenvolver intimidade, né? Desenvolver intimidade consigo, isso é muito importante. E aí a gente assim vai atravessando qualquer situação, né?